Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Queridos, eu tenho pensado muito em alguns fatores que levam uma igreja a se tornar uma igreja relevante. O que é que faz de uma igreja saudável? Alguns especialistas dizem que a saúde da igreja pode ser determinada por algumas características. Dentre elas, o fluxo de visitantes que ela tem. Preste atenção. O fluxo de visitantes que uma igreja tem determina a sua saúde espiritual. Pensando nisso, eu tenho não apenas orado, mas como pastor da igreja avaliado que fluxo de visitantes que a nossa igreja tem. Nós recebemos visitantes? Quantos? Esses visitantes são visitantes que retornam, ou eles vêm uma vez e não vêm mais? A segunda pergunta é: por que eles não vêm, se não vêm? É uma pergunta também muito interessante. Talvez os visitantes não venham porque eu, como membro da igreja, eu não convide. E nesse quadro de visitantes vão entrar aí os nossos amigos e os nossos parentes. Então, em suma, uma igreja que recebe uma quantidade de visitantes, não digo uma quantidade exorbitante em um culto, mas um fluxo de visitantes, de pessoas que vêm e retornam, que voltam e retornam, determinará a saúde de uma igreja. A segunda coisa que especialistas dizem que determina a saúde de uma igreja é a qualidade do seu serviço. Então, como é que essa igreja se move enquanto o culto está sendo realizado? Mas não apenas enquanto o culto está sendo realizado. Há um mover antes do culto ser realizado. Então a gente tem aí duas coisas: como a igreja se move no pré-culto e como a igreja se move durante o culto. A qualidade do serviço de uma igreja determina a sua saúde. Então, como eu sirvo enquanto eu estou em culto, como eu sirvo enquanto crente, vai determinar se eu sou um crente saudável ou não. E aí, pensando nisso, no fluxo de visitantes e no serviço, foi que o Espírito Santo me despertou para uma nova dinâmica, para uma nova didática, como a gente vai se mover nesse ano. Por que isso? Porque nós temos uma missão e nós entendemos que a nossa missão é cuidar de pessoas e automaticamente fazer com que essas pessoas se multipliquem. Por quê, pastor? Porque vocês querem
uma multidão. Não é essa a visão. O nosso ministério não se move com base em multidão. Mas quando nós avaliamos a Bíblia, nós percebemos que em todos os lugares em que havia o mover de Deus, havia uma multiplicação de pessoas. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Jesus pregando, a Bíblia diz que as multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Quando a gente olha para a igreja apostólica, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o Senhor multiplicava a cada dia o número daqueles que iam se salvar. Então, quando nós entendemos que a saúde de uma igreja depende do fluxo de visitantes que ela tem e depende da qualidade do serviço que ela presta, a primeira pergunta é: essa igreja tem recebido um fluxo de visitantes? Segunda pergunta: se não, por que não? Talvez seja porque você não convide visitantes. Talvez você não comunique aos seus amigos que existe uma igreja que tem uma qualidade de adoração, que tem uma qualidade de louvor, que tem uma qualidade de palavra. E talvez por não visitar ou por não convidar, os visitantes não vêm. Mas nós entendemos que toda igreja local precisa irradiar a sua vizinhança com pessoas. Porque se o evangelho, Leide, tem sido bom para mim, automaticamente eu quero que ele seja bom para o meu amigo, eu quero que ele seja bom para o meu primo, eu quero que ele também seja bom para o meu tio, eu quero também que ele seja bom para o meu pai, eu quero que ele seja bom para a minha mãe. E assim eu convido os visitantes para a igreja. A qualidade do meu atendimento, a qualidade do meu serviço cristão vai determinar a quantidade de pessoas que vêm à minha igreja. Eu tenho dito aqui, não é de agora, uma igreja não deve jamais se mover com base em um grupo de pessoas. Preste atenção. A igreja não pode limitar o seu crescimento a 4, 5, 10, 15, 20 pessoas. Por quê? Porque eu grupalizo a igreja, de forma que eu digo quem deve entrar no grupo e quem deve ficar de fora. Eu estou falando da igreja de uma forma geral. Toda igreja que limita o seu serviço a um grupo de pessoas, ela também limita o seu crescimento. Então uma igreja não pode se mover com base em 3, em 5, em 10. A igreja precisa se mover com base em todos. Uma igreja precisa crescer servindo. A quem servir, por que servir e como servir. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, esse texto é muito apropriado para isso, a gente precisa avaliar algumas coisas. Se a minha igreja não serve, eu faço parte dessa igreja. Vou dizer de novo: se a minha igreja não serve, eu faço parte desta igreja, portanto, eu também não sirvo. Porque a gente acha que a igreja é o prédio, as 4 paredes. A igreja não é a instituição apenas. A igreja é um organismo vivo que se move com base nos seus membros. Então, se os membros servem, a igreja serve. Se os membros não servem, a igreja não serve. Então nós costumamos crucificar um bode expiatório. A gente costuma apontar o dedo, por exemplo, para o pastor. A igreja não cresce por causa do pastor. O pastor não deixa a igreja crescer. Segundo, a igreja não cresce por causa do meu líder. O líder do departamento de louvor não deixa a igreja crescer. Ou o líder do ministério de mulheres não deixa a igreja crescer. Mas na verdade, a igreja é um organismo vivo que não se move apenas através da liderança. É um organismo vivo que se move
com base em todos os membros. Então, nosso convite para esse ano é que todos os membros dessa igreja se envolvam nesse crescimento. Então, nós trabalharemos hoje com base em duas coisas essenciais a princípio. A primeira coisa é a maneira como eu recebo as pessoas. Quem aqui já foi em um bom restaurante com uma comida deliciosa, mas que a comida demorou? Alguém aqui alguma vez na vida? Também? É horrível. Porque você chegou super empolgado, super motivado, você chegou super faminto, principalmente sabendo que a comida é super boa, mas a comida demorou 2 horas. E aí aquilo que deveria ser prazeroso tornou-se um tédio. Porque você convidou amigos ou convidou uma pessoa especial para aquele jantar e de repente a conversa já acabou, o prazer já foi substituído pelo estresse. Você já começou a ficar nervoso quando a comida chegou, já chegou fria, ou talvez não, ela continua gostosa e quentinha, mas você já perdeu o time daquele momento. É muito ruim. Quando você saiu daquele culto, você saiu dizendo, daquele restaurante, você saiu dizendo, a comida é de fato muito boa, mas o atendimento é péssimo. Por que que nós precisamos nos mover com base no atendimento? Porque é frescura? Porque o pastor quer que a igreja apareça ou ele quer se aparecer? Não, é porque é necessário. Nós estamos numa igreja, numa rua estreita. Suponhamos que nós recebêssemos alguns visitantes que viessem de carro, que não conhecessem o lugar e que não fossem daqui. Onde eles iriam estacionar, visto que eles não conhecem o bairro, que não tem vaga para estacionar? Como nós deveremos atender essas pessoas? É uma questão interessante a ser pensada. É nessa hora que vai entrar o atendimento dos voluntários. Porque se eu sou dessa igreja, eu congrego nesta igreja, se eu faço parte desta igreja, moro nesse bairro, conheço a estrutura do prédio, sei que não tem estacionamento, conheço a estrutura da rua e sei que não tem como estacionar, eu precisarei então me predispor a ir até os visitantes e pedir para eles ou perguntar para eles se ele quer que eu os ajude a estacionar o carro desse. Pastor, eu não sei dirigir, mas eu posso sentar no banco carona e procurar um lugar, visto que eu conheço o bairro, um lugar seguro, ou quem sabe até conversar com a pessoa cuja vaga está disponível para ver se ele pode estacionar o carro dele, e então assim eu melhoro o atendimento da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. É só um dos exemplos. Agora, assim como quando você vai a um restaurante que tem uma comida gostosa, mas que tem um atendimento péssimo, é também se você vai a uma igreja que tem um louvor maravilhoso, que tem uma palavra muito boa, mas que o atendimento também é ruim. Suponhamos que nós recebêssemos visitantes aqui na igreja agora. Qual deve ser, agora ou em qualquer outro culto, qual deve ser a postura que nós devemos receber essas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Quem aqui gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser maltratado? Levante a mão. Eu amo ser maltratado. Tem algum masoquista aqui? Gosta de apanhar assim, de ser maltratado, alguma coisa desse tipo? Todos nós gostamos e queremos ser o quê? Bem tratados. Agora imagine, se nós recebemos visitantes e eles entram ali primeiro pelo portão, aí eles nunca vieram à igreja, se programaram o dia inteiro para virem àquele culto, porque as pessoas que são ímpias, na grande maioria delas são assim, algumas delas se programam para vir ao culto, naquele dia não bebem porque virão ao culto à noite, e aí elas organizam uma roupa, idealizam aquele momento com Deus,
Aí quando vão chegando na igreja, na chegada, já encontram um problema. Ninguém os recebe na porta. Pensa nisso, pensa um pouco comigo. Ou quando recebe de cara grande. Agora se imagine chegando a um restaurante onde a pessoa que está na recepção vai te receber com cara grande. Boa noite. Eu não volto lá. Se imagine chegando num lugar, numa casa, onde você se organizou para chegar, é uma pessoa amável, você gosta, você ama, você se programou para chegar lá. E quando você chega, ela te recebe ou ele te recebe assim: pode entrar. Sinceramente, se você se programou para ficar ali 2 horas, você fica meia, sim ou não? E ainda se ficar meia, talvez uma desconversação rápida de 2, 3 minutos, sai pela mesma porta que entrou. A recepção é muito importante. Então nós trataremos da maneira de como nós iremos receber essas pessoas. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos pensar nessas coisas. Não é só no culto. O culto foi bom, o culto foi poderoso, a palavra foi gostosa, o louvor maravilhoso. Existe o pré-culto. Agora avalie o cenário diferente. Você não conhece o lugar, se organizou para aquele lugar, se organizou para aquele horário, para aquele dia, para aquele momento, e ao chegar, você foi recebido na porta com um sorriso, ou com um abraço. A pessoa que vem à igreja, às vezes nunca veio, outras vezes não sabe nem onde vai sentar. Então se de repente a pessoa que o recebeu à porta, lhe abraçou, sorriu, lhe disse: seja bem-vindo, qual o seu nome? Onde você pretende sentar? Não fica um pouco mais receptivo, sim ou não, gente? Agora vamos avaliar esses 2 assuntos. Quem gostaria do caso A? Gostaria que essa igreja fosse a igreja do caso A, aquele caso do camarada que não se levanta para receber, que não sorri, que não abraça, que não é afeito à recepção, que parece que dormiu com vinagre e acordou com limão. Ou a segunda igreja, da pessoa que lhe recebeu a porta sorrindo, de pé, apertou a sua mão, lhe deu um abraço e perguntou onde você quer sentar. Sinceramente, por que para um restaurante faz sentido e para uma igreja não? Por que para uma casa faz sentido e para uma igreja não? Então são coisas que nós precisamos pensar. Eu estou falando daquilo que determina a saúde de uma igreja. Se uma igreja não sabe receber, ela não é uma igreja que recebe pessoas. E se as pessoas que vão a essa igreja gostam do culto, gostam do louvor, gostam da palavra, mas não gostam do serviço, elas não voltarão mais. Então, para que uma igreja cresça, não é necessário apenas elementos espirituais. Ei, alô, para que uma igreja cresça, é necessário elementos de tratamento. Então, você que está anotando, anote isso. Para que uma igreja seja saudável, ela precisa de um volume, de fluxo de visitantes, de pessoas que gostem do seu culto. Acabou o culto da virada, algumas pessoas ali, quando nós abraçamos, disseram: nós vamos voltar, pastor. Eu encontrei o meu primo, irmão, lá em cima ontem. Ele apertou a minha mão, me abraçou e disse assim: eu preciso criar o costume de ir àquela igreja. Foi maravilhoso. Essa sensação deve ser multiplicada centenas de milhares de vezes. As pessoas precisam sentir vontade de voltar. Elas precisam se sentir bem no ambiente. Então qual é a dinâmica, gente? Primeiro, a primeira impressão, o atendimento à porta. Os irmãos que ficarem à porta não devem ficar sentados. Imagine que você vai chegar num banco e o vigilante está sentado na porta.
Você vai chegar num restaurante e a pessoa que recebe na porta está sentado na porta. Não é ideal, gente. Se você não tem disposição para estar em pé, não esteja na porta. Então é uma coisa que nós precisamos pensar. Como é que eu recebo uma pessoa sentado? Como é que eu recebo uma pessoa de cara fechada? Como é que eu recebo uma pessoa assim? Eu não posso. Então qual é a dinâmica? Por isso que nós queremos que o grupo de servidores, que a gente está chamando de voluntário, aumente. Porque assim a gente não sobrecarrega 2 ou 3. Assim a gente não sobrecarrega 1. Todo dia eu tenho que ficar na porta, eu tenho que ficar em pé. Se 10 servirem, e nós temos 3 cultos na semana, agora 4, serão 4 pessoas diferentes. Então em um culto, não pesa se eu ficar em pé na porta, se eu decidir ficar na porta. Então qual é o ideal? As pessoas que têm algum problema nas pernas, ou que estejam querendo descansar, que estejam cansados, que não fiquem. Porque ou eu fico disposto para receber, ou eu não fico. A questão não é fazer por fazer, é como fazer. Como fazer também é importante. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou falando de igreja relevante. Se nós queremos uma igreja relevante, uma igreja que cresça esse ano, e Deus é poderoso para nos fazer crescer, à medida que nós não crescemos esse tempo inteiro, Deus é poderoso para derramar em um ano que nós não recebemos em 15, você pode dizer amém? Nós precisamos nos mover de outra maneira. Então a maneira como nós recebemos é muito importante. Chegaram, nós recebemos sorridentes, procuramos um local para sentar, de preferência dele. Não arrasta a cadeira e diz senta aqui não. Não carrega a cadeira por cima e diz aqui ó. Não, não, não. Os visitantes se adequam à igreja e não a igreja a eles. No sentido físico, você convida, pergunta onde você quer. Você tem preferência? Pronto, está vazio aqui, ele senta aqui, ótimo. Nós precisamos indicar o banheiro. O nosso banheiro aqui é externo. Então caso você precise usar o banheiro, essa porta lateral dá acesso, o banheiro fica lá no fundo. Caso você precise beber água, a gente tem um bebedouro logo ali. Se não quiser se levantar, me fale que eu pego água para o senhor, para a senhora. O que é que nós estamos querendo, irmãos? Não é um grupo de escravos, não é isso. O que nós queremos é uma igreja que sirva com excelência. Eu sei que é muito difícil para a gente mentalizar isso no contexto de Boa Vista. E essa é a minha maior guerra com Deus. É porque a grande maioria das pessoas deste lugar parece que gosta de coisa ruim, infelizmente. De uma música ruim, de uma comida ruim, de uma igreja de qualquer jeito. Então quais são as igrejas que mais crescem aos nossos arredores? As igrejas que gritam, que os pastores revelam, que entregam chave de carro, de casa, do céu, da potestade do ar. Mas não é isso que nós queremos uma igreja que se mova com base na palavra de Deus. E se nós queremos uma igreja que se move com base na palavra de Deus, nós precisamos que essa igreja desenvolva características de uma igreja que cresce. Agora avalie comigo, se eu não quero que a XYZ participe do trabalho, eu estou limitando o crescimento da igreja. Então a igreja não vai crescer porque, não, eu tenho 10 anos nessa igreja. A igreja não vai crescer não porque eu tenho 15 anos nessa igreja. A igreja não vai crescer porque, não, eu tenho 7 anos nessa igreja. A igreja não vai crescer não porque não é assim, não é chegando e trabalhando, não. A igreja se move com base na visão da liderança. Não é essa apenas, é qualquer outra. Então uma igreja tem que andar nas pegadas do seu líder. E a nossa visão de liderança para esse ano é de uma igreja que vai crescer. Diga glória a Deus. Então a maneira como eu recebo e a maneira como eu sirvo determinará o crescimento da igreja.
Dê uma olhada para esse texto e a gente começa a terminar essa ministração dessa manhã. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está perto de morrer. Ele reúne os seus discípulos. O texto é claríssimo ao informar que havia acabado a ceia. Então eles haviam acabado de sair de um momento de comunhão. Diga comigo, de comunhão. Fale comunhão. Por que você não falou? Diga comunhão. Eles saíram de um momento de comunhão. Judas estava na mesa da comunhão. Mas não apenas Judas, Pedro também estava lá. João também estava lá. Eles saem desse momento de comunhão e a Bíblia diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. Olha que texto interessante. Jesus sabia disso porque Jesus é a personificação de Deus e há momentos em que Jesus age como Deus na Bíblia e há momentos em que Jesus age como um ser humano comum. Então o diabo já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. Jesus certamente já sabia disso, porque o texto diz que havia chegado a hora. Jesus pega uma bacia, enche a bacia de água, pega uma toalha, tira a sua capa, cinge-se com a toalha no lugar da capa, se abaixa aos pés dos discípulos e começa a lavar os pés e enxugar com a toalha. Perceba a regra das coisas. Ele tira a capa. A capa é uma legalidade para o ensino. Preste atenção a isso. Quem tem uma capa nas escrituras ou é uma autoridade ou foi autorizado. Por exemplo, aí o de Bartimeu tinha uma capa. Ele tinha uma autorização do Estado romano para pedir esmola. Então dos dois, quem carregava uma capa ou era uma autoridade ou era autorizado. No caso de Jesus, ele é autoridade. Então ele tira a capa e se cinge com uma toalha. E se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse texto é muito interessante. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo através dela que o serviço tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com Jesus e tem tudo a ver com o Espírito Santo. A divindade serviu o tempo inteiro. Agora deixa eu abrir um parênteses. Servir não é dizer eu sirvo. Servir é uma postura de quem de verdade serve. Então servir não tem nada a ver com legalismo, bater no peito e dizer eu sirvo a essa igreja há 10 anos. Mas o pastor também é servo, você também é servo. Eu sirvo a essa igreja há 15 anos. Glória a Deus. Então o serviço não fala de posição, o serviço fala de execução. O serviço não fala do que eu faço, o serviço fala daquilo que eu de fato sou. Então não é fazer o serviço, é ser o servidor. Deus na história serviu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, doou, serviu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus doou, serviu. João 3,16 é o texto áureo das Escrituras. É o serviço de Deus. Deus servindo a quem? A Adão, que acabou de pecar. Para quem Deus providenciou o seu Filho Jesus? Para Adão, que acabou de errar. E depois de Adão, para Davi, que acabou de adulterar. E para quem mais? Para Sansão,
que acabou de tropeçar. E para quem mais? Para William, para Hildley, para Leide, para Marta, para Eline. Então é o serviço de Deus em função de um homem que não é perfeito. Deus amou o que deu, que serviu. Então Deus serviu. O segundo exemplo da divindade servindo é em Jesus. Veja Filipenses 2,5, dê uma olhada. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes anulou-se a si mesmo. Olha que coisa interessante. Tomando a forma de servo. Tomando a forma de quê? Tomando a forma de quê? Servo. E assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha que texto interessante. Jesus também serviu. E Jesus serviu de uma maneira que ele despiu-se da sua capa. Ele despiu-se da sua capa. Jesus era mestre ou não? Ele mesmo disse: vocês me chamam de mestre, de rabi, e de fato eu sou. Ele despiu-se da sua carenagem. Irmãos, essa é a coisa que essa igreja precisa entender, que os crentes precisam entender. Não é sobre posição, não é sobre que lugar da cadeira eu ocupo, se na frente ou se atrás, se no púlpito ou se na porta. Não é sobre isso, é sobre serviço. Então a maior parte dos problemas que acontecem na igreja é por causa de posição. É incrível como as pessoas gostam de posição. Uma mulher alcançou Jesus no seu itinerário, com as mãos no joelho, com a língua para fora. Que bom que eu encontrei o Senhor, glória a Deus. Eu trouxe aqui os 2 filhos. Olha que miséria, que pensamento medíocre. Eu te trouxe os meus 2 filhos, e eu quero fazer um pedido para o Senhor. Senhor, que esse se assente à tua direita no teu reino, e que este se assente à tua esquerda lá no reino dos céus. Ela perdeu tempo, ela correu para encontrar Jesus, encontrou Jesus e faz um pedido miserável destes. Só gente com mente medíocre para pensar e pedir dessa forma. Jesus está arrebentado do itinerário, cansado, suado, cheio de poeira da Palestina. Ele está com as mãos cheias de calo, de puxar rede. Ele está cansado emocionalmente, espiritualmente. A cruz está se aproximando e a mulher chega perto dele com a oportunidade de pedir outra coisa e pede posição. Não é sobre lugar, é sobre natureza. A minha natureza é uma natureza de servo. Eu estando no balcão ou no caixa, eu estando na recepção ou no púlpito, é a natureza do servo. Alguém pode dar um glória a Deus mais uma vez ou não? Eu sei que é duro esse discurso, gente. Não é sobre quem chegou primeiro, sobre quem vai sentar à direita ou sobre quem vai sentar à esquerda. Olha que loucura, Adriele. Eu quero que esse sente à direita lá no reino do céu e esse daqui à esquerda. A mulher estava preocupada com a posição no reino dos céus. E ainda tem crente que é assim. Se você não bater palma para ele, para ela, é um problema. Se não jogar confetes, elogios o tempo inteiro, é um problema. Se chamar para corrigir, então, outro problema. Nós queremos mudar a história dessa igreja. É possível que essa igreja cresça
e ela vai crescer, só depende de você. Então aprenda a servir, aprenda a receber bem as pessoas. Aprenda que Deus serviu, Jesus serviu e que o Espírito Santo também serve hoje. Dá uma olhada em João 14,16. Vamos ver se o Espírito Santo, que faz parte da divindade, também serve a igreja hoje. João 14,16. Deus serviu, Jesus serviu, mas o Espírito Santo hoje ainda serve. João 14, versículo 16. Quem encontrou o texto? João 14, 16. Olha o que a Bíblia diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro quê? Consolador. Ele vos dará outro quê? Consolador. Então, Jesus pediu para Deus dar. Ei, Jesus pediu para Deus dar. Olha a unidade de Deus doando, Jesus doando e o Espírito Santo. Jesus pediu: Pai, por favor, doa o Espírito Santo. E o texto chama ele de Consolador. A palavra no grego aí é Parácletos, ou Paracletos, que significa advogado. Olha o que é que Jesus está pedindo para Deus. Jesus está pedindo para Deus mandar um advogado para os crentes. Você está aqui ou viajou? Está difícil de entender a palavra? Está fácil de entender? Jesus pediu para Deus mandar um advogado. Para que advogado, pastor? Advogado para pedir por você com base na lei. É assim que o advogado fala. Quando você contrata um advogado, culpado ou não, o advogado diz assim: fica calado e deixa que eu falo com você. Por quê? Porque o advogado conhece a lei. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede. Interceder é se colocar entre Deus e eu e advogar. A palavra ali é advogar. O Espírito Santo intercede, advoga por vós. O Espírito Santo serve ou não serve? Já pensou no Espírito Santo servindo você ruim todo? Servindo a mim ruim todo? Você já pensou que é o Espírito Santo? O texto já diz: Espírito Santo advogando os seus B.O.s o tempo todo. Aqueles que todo mundo sabe e aqueles que ninguém sabe, que ele sabe. Imagine, irmã Helena. Então Deus doou, Jesus doou, o Espírito Santo doou. Então Deus serviu, Jesus serviu e o Espírito Santo serve hoje. Por que nós, igreja, devemos servir? Em primeiro lugar, porque nós temos a natureza de Deus. Eu gosto muito de uma frase, eu não lembro do autor, que diz: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Quem aqui gosta de ser servido? As meninas que não estão casadas, quem gostaria de um marido que fizesse massagem debaixo dos pés? Sério? Quem não está casado, gostaria, Adri, um marido que faz massagem debaixo dos pés? Sim ou não? Levanta as mãos assim para eu ver. Por isso que eu faço, meu amor. Gostaria, Dina, de um marido assim que dá massagem debaixo dos pés? Gostaria, Laís? Que delícia, hein? Depois de um dia na viola, arrebentada, você chega em casa e encontra um massoterapeuta. Que delícia! Você era, o seu era. Por isso que o pai levou, sabia? Sabe por quê? Porque era cidadão perfeito, já o pai recolheu. Nunca achou, não foi, irmã? Lília, dê glória a Deus, minha filha. De vez em nunca. Eu preciso, Leide.
Mas essa via é de mão dupla, ela também precisa fazer uma gracinha de vez em quando. Massagem nos pés do negão também não faz mal para ninguém, sim ou não? Glória a Deus. Os homens, quem gostaria de uma mulher que fizesse massagem nos pés? Eu. Glória a Deus. Por que nós devemos servir? Porque nós temos a natureza de Deus, gente. Nós temos a natureza de Deus. Então, se a natureza de Deus é de quem serviu, eu preciso servir. Você precisa servir a Deus. Eu sirvo a Deus. Tem crente que fala assim, bota no peito, de peito cheio assim, arrogantemente, eu sirvo a Deus, como se isso fosse um exemplo. Ele não sabe a tragédia que ele está vociferando. E você serve a Deus, mas no reino de Deus e na lei de Deus existe uma hierarquia humana. Então eu não sirvo apenas a Deus, eu sirvo a Deus e sirvo a minha família, eu sirvo a Deus e sirvo a minha igreja, eu sirvo a Deus e sirvo a minha comunidade, eu sirvo a Deus e sirvo aos meus filhos, aos meus pais, eu sirvo. A natureza de quem serve a Deus é natureza de servo. Nós vamos terminar de ministrar dizendo para vocês que ou nós alinhamos-nos a essa rota de Deus, ou infelizmente nós permaneceremos uma igreja medíocre, uma igreja que não avança, porque eu não vou avançar colocando aí faixa de medalha do Comigo Ninguém Pode, nem distribuindo colar da bênção de Abraão. A nossa igreja não vai crescer usando artifícios que não são bíblicos e cristãos. Nós não somos feiticeiros. Se nós quisermos crescer, nós cresceremos com base na palavra de Deus, na saúde das escrituras sagradas. Então, se é para crescer com base na saúde das escrituras, aprenda a recepcionar pessoas e aprenda a servir pessoas. Então, se você gosta de massagem nos pés, dê massagem nos pés. Oh, glória, te peguei agora. Se você gosta de ser bem recebido, receba bem. Então, a igreja, para crescer, ela precisa assumir a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? A natureza do serviço. A semana que vem, nós falaremos sobre esse texto de maneira mais aprofundada. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos hoje. Jesus tira a capa, diga comigo, ele era mestre. Fale de novo, ele era mestre. Não, fale mais alto, ele era mestre. Mas assumiu uma toalha. Diga para quem está ao seu lado e diga assim, ó, tire a sua capa e se cinja com uma toalha. Irmãos, a maioria dos legalistas, de pastores e pregadores, e dos legalistas da igreja de uma forma geral, ficam debaixo da capa do mestrado o tempo inteiro, da capa do ensino, não é? Eu sou o professor, eu sou o mestre. Olha o que é que o mestre de verdade faz: ele tira a capa e assume uma toalha. Ele abre mão da posição de mestre, do status quo, e assume uma função. Ele desce do trono e assume a cruz. Olha que coisa interessante, gente. Um amigo meu, que nessas andanças dele, não mora aqui no estado, vem e volta, prega, sobe e desce, que já foi para a Europa, para os Estados Unidos, para não sei para onde, que me conhece há uns 20 e lá vai fumaça. Toda vez que ele vem aqui, ele me pergunta, cara, eu não entendo o que é que você ainda faz aqui. E toda vez que ele me fala isso, eu digo para ele, eu continuo fazendo missão. Porque, no ponto de vista dele, uma pessoa com a minha característica, ou com mais características, com a minha envergadura, com o meu conhecimento, não deveria estar em Boa Vista. E eu lembro para ele todas as vezes, o reino de Deus é isso.
É o mestre tirando a capa e assumindo uma toalha. Ei, tire a sua capa em nome de Jesus. Assuma uma toalha. Decida servir a sua igreja. Não sirva a sua igreja porque você está em evidência, porque é você, por causa de uma posição, de um status. Não sirva a sua igreja, não é porque, não, sirva porque você serve a Deus. Sirva porque você serve a pessoas. Sirva porque o reino de Deus é se mover em função de pessoas. Em primeiro lugar, sirva porque você tem a natureza de Deus, ou pelo menos deve ter a natureza de Deus. Ah não, pastor, chegou um cara na igreja que eu não gosto dele, mas você é servo de Deus, logo é servo desse cara que chegou na igreja. Sirva a ele. Não, eu não sirvo porque eu não gosto dela. Você precisa servir a ela. Não tem para onde correr. É o reino de Deus. O que passar disso é procedência do maligno. Isso é o reino de Deus. Porque ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo. Comparou-se aos homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Nesse texto de João 13, a semana que vem eu quero mostrar alguma coisa para vocês muito interessante. A Bíblia diz, no discorrer do texto, que Jesus diz para eles assim: vocês me chamam mestre e senhor, e eu de fato sou senhor e mestre. Os discípulos dizem: o Senhor é mestre e senhor. Jesus disse: eu sou senhor e mestre. Ele inverte os papéis. Porque é importante compreender que antes de ensinar é preciso servir. Jesus disse: vocês me chamam de mestre e de senhor, de professor para depois senhor. Eu de fato sou, mas é ao contrário. Eu sou senhor e depois professor. Porque quem me serve só serve porque aprendeu. Amém? Você pode ficar de pé um minuto? Nós vamos orar. Eu queria que você largasse tudo aí na cadeira. Nós vamos orar ao Senhor. A semana que vem nós vamos falar sobre a ordem das prioridades. Por que servir? Como servir? E a quem servir? Por que servir? Como servir? E a quem servir? Larga tudo na cadeira. Coloca a mão aqui em cima do seu coração, por favor.